Habit 11, o fundo de recebíveis pulverizados da XP Asset. Relatório de setembro de 2025. Vamos continuar o acompanhamento do fundo, que tem hoje um patrimônio líquido total de 767 milhões, a cota patrimonial a R$ 94,49, 59 mil cotistas, e na data que eu gravo com vocês, ele cota na B3 a R$ 73, dentro de um P sobre VP de 0,77, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 4,09%. A cotação do fundo chegou em janeiro de 2025 aos R$ 62, subiu inclusive aos R$ 80,55 e agora, desde maio de 2025, vem decrescendo aí no mercado secundário, já repousando aí aos R$ 73. A última distribuição do fundo decresceu bastante, saiu lá de R$ 1,05 para agora R$ 95 por cota, valor este que também será distribuído agora no dia 12 de novembro de 2025. Nessa distribuição faz um yield mensal de 1,21, anual de 16,23%, e se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em Habit 11, teria hoje R$ 1.098,80. O fundo buscava seguir aí a linha do CDI, mas ao que parece, a partir das notícias de algumas situações na sua carteira, ele decresceu bastante, já inclusive abaixo da linha do IPCA, só mesmo perto da linha do IFIX, retornando no período 12,11%, enquanto o CDI retornou 24,6%, o IPCA 9,26% e o IFIX 13,74%. Voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão destaca que o fundo possui a distribuição de 95 centavos por cota para o mês de setembro, representando um yield analisado de 15,51. Conforme vemos, segue 95 centavos agora também com pagamento em 12 de novembro de 2025 e o fundo já distribuiu o total de R$ 12,65 aos investidores nos últimos 12 meses. Vale lembrar que a inflação mensal reflete a inflação dos papéis indexados com defasagem na média de 2 meses e, adicionalmente, os ativos com parcelas vencidas ou em processos de recuperação de crédito, isto é, que temporariamente não estão realizando os pagamentos das parcelas ao fundo, já estão contemplados no patamar atual de distribuição. Mas atenção que ele tem alguma situação aqui de até possível calote, veremos adiante, fique até o final deste vídeo que veremos em detalhes qual é esta situação. O fundo encerrou o mês com 87,81% do patrimônio líquido alocado em CRIs, 8,42% em FIIs e 3,32% em caixa. No mês, ele realizou algumas operações de compra. O primeiro é o CRI Pôr do Sol 3 IPCA mais 12%, 50 milhões. O segundo é o CRI Reserva Vale do Sol IPCA mais 12,75, 2 milhões 320. O terceiro é o XP Habit Renda Imobiliária, 30 milhões, e o quinto é o montante aqui de venda de 5 CRIs de 28 milhões 555, sendo a alienação parcial de CRIs da carteira, que é o Hotbit U, a Gavi Gran Garden, o GR Group, a Gran Paradiso e também o Buriti. Ponto positivo aqui que ele saiu um pouco lá da Gran Garden, que é um resort lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ponto extremamente positivo porque tem outros fundos imobiliários que estão atolados lá no Rio Grande do Sul, ponto extremamente positivo. No mês também houve uma consulta formal aos cotistas referente à aprovação da troca do administrador do fundo, visando a redução da taxa de administração atual, que cairá de 0,16 ao ano para 0,15 sobre a taxa, a faixa de até 400 milhões de patrimônio, e 0,10% ao ano para o volume que ultrapassar os 400 milhões de patrimônio líquido. A consulta está aberta até agora, o dia 20 de novembro de 2025, então aquele que é cotista do Habit 11 busca então realizar o seu direito ao voto. Já em relação a uma situação aqui, pessoal, atenção, porque a gestão comenta que o fundo possui 2 operações com o grupo TMI, uma das maiores incorporadoras e construtores lá de Rondonópolis, no Mato Grosso. Segundo a gestão, as operações foram estruturadas para financiar as obras dos empreendimentos Infinity e Alta Vista, sendo lastreadas por cessões de recebíveis das incorporações verticais. Segundo a gestão, a carteira dos empreendimentos sempre apresentaram elevados níveis de inadimplência e comportamentos pouco previsíveis, o que gerou recorrentes desenquadramentos nas razões de garantias das operações.
Esta situação ocorreu principalmente a partir de julho de 2025, quando o grupo TMI não realizou o aporte para complemento dos juros das operações e deixou notas fiscais de fornecedores relacionados à obra em aberto, então situação de calote. Há alguns vídeos aqui no canal, comentamos que o cotista teria que ter uma situação de extrema cautela, porque o Habit 11 é um perfil high yield, extremamente arriscado no crédito, e esta situação se concretizou agora. Segundo a gestão, sem avanços concretos e diante da ausência de retornos satisfatórios por parte da devedora, a equipe de gestão, por meio das securitizadoras, contratou o escritório Galdino Advogados para realizar uma análise preliminar dos documentos dos CRIs e o contexto jurídico da operação. Além disso, por intermédio da securitizadora, a Trinos foi contratada para realizar uma análise de custo do término dos empreendimentos e uma auditoria da carteira de recebíveis em conjunto com a ANEEL, com o objetivo de avaliar a viabilidade financeira e o risco associado à conclusão dos projetos. Como consequência dos diversos descumprimentos identificados na operação e dos resultados das auditorias, foi decretado o vencimento antecipado das operações. A equipe de gestão já está implementando medidas judiciais e operacionais em conjunto com todas as partes envolvidas para mitigar riscos, levantar cenários para a conclusão dos projetos e liquidar as unidades disponíveis. No momento, as obras permanecem sem avanço físico, com todas as atividades paralisadas devido aos problemas financeiros da devedora e a falta de avanço das negociações. O LTV das operações está entre 80% e 90%, considerando o novo orçamento das obras e as inconsistências. As operações contam com um pacote de garantias devidamente formalizadas que ficam por conta das fianças, alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária de direitos creditórios, alienação fiduciária de cotas, os fundos e os fundos de reservas, os fundos de despesas e também os fundos de obras. Conforme verificamos aqui, são duas torres, a Infinity e também a Alta Vista, ambas lá em Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul. Então, importantíssimo ficar atento a esta situação, porque é bem provável que tem calote aí na carteira. A rentabilidade do Habit 11 fica na casa de 193,38%, em relação à sua cota patrimonial mais os rendimentos. Já a cota no mercado secundário e seus rendimentos 177,49, a cota CDI 169,85, o IFIX 134,96 e a NTNB 105,48. Para a DRE do Habit 11 para setembro de 2025, 8 milhões de receitas, 735 mil reais de despesas, 7 milhões 362 de resultado líquido mais passível de distribuição, 91 centavos, 7 milhões e 700, 95 centavos por cota de distribuição. Nesta distribuição, ele consome um pouco da reserva, isso porque ele gera apenas 91 centavos e distribui 95 centavos, ponto de extrema atenção. Em relação a este rendimento, ele faz um yield mensal de 1,21%, considerando a cotação da base na casa dos R$ 78,00, e conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, a cotação hoje decresceu novamente aos R$ 73,00. Nesta distribuição, ele permanece um yield anualizado de 15,51%, um yield anualizado de gross up de 18,46%. Ele forma, hoje, no seu patrimônio líquido, 87,8% em CRIs, 8,42% em fundos imobiliários e 3,32% em liquidez. Na segmentação, a maior exposição é a multipropriedade, 46%, 31% de loteamento, 20% de incorporação vertical, além de 3% aqui em outros. Atenção, pessoal, porque o Habit 11 também tem aqui na sua carteira 49% da Virgo, ponto de extrema atenção. A Virgo que corre com uma denúncia na CVM em relação a uma polêmica do uso de fundo de reserva de suas operações dos CRIs e também dos seus CRAs, tendo inclusive alguns fundos imobiliários que não conseguiram realizar o resgate antecipado desses valores antes do fechamento do fundo. Então, ponto de extrema atenção. Em relação à carteira IPCA aqui do fundo, faz uma remuneração média de 11,41, 80,26% do patrimônio líquido do fundo, 3,19% para a CDI, 1,91% para IGPM, 1,65% para INCC e
0,79% para o pré. A maior exposição geográfica é São Paulo, 24,95%. Ele tem 59% da sua carteira protegida contra a deflação e 25% dela sem proteção contra a deflação. Em relação aos CRIs polêmicos, ponto de atenção também, porque ele monta aqui na ordem de 3 CRIs, 2 para a incorporação Infinity TMI e 1 para a Alta Vista. Lembrando que para os CRIs da Infinity formam aqui na ordem aproximada de 7,5% do patrimônio líquido do fundo, já para o CRI da Alta Vista formando 2,78% do patrimônio líquido do fundo. Então, se somarmos aqui, fácil, ele tem aproximadamente 9,5% do seu patrimônio líquido do fundo com uma declaração antecipada dos vencimentos, ponto de extrema atenção por parte do cotista aí do Habitat 11. Em relação aos fundos imobiliários, ele forma aqui um total de 64 milhões, 8,42% do patrimônio líquido do fundo, sendo que 3,87% do patrimônio líquido ficando para o XP-HR subordinado, 29 milhões. Por fim, vale destacar também que em relação à sua liquidez, ele tem 3,32% do seu patrimônio líquido em caixa e um volume médio na B3 na casa de R$1.183.000, um movimento de venda de papel e o preço negociado também decrescendo bastante desde 2021, conforme vemos aqui no gráfico do relatório gerencial, agora na casa dos R$73, provavelmente já precificando a situação de calote de aproximadamente 9,5% de todo o seu patrimônio líquido. Conforme vemos aqui no relatório, são 2 torres, a CRI Infinity e também a CRI Alta Vista, todas elas lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. E importante destacar também que Rondonópolis, depois do boom no agronegócio, tem sofrido agora um êxodo em relação ao mercado imobiliário, então ponto de extrema atenção por parte do cotista do Habitat 11. Perfeito, pessoal? De Habitat 11 é basicamente isso. Lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos, você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês em um próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.